Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que eu venho te pedir que nos revele o oculto e o escondido, para que os problemas dos teus filhos e filhas sejam resolvidos. Quantas vezes uma pessoa se depara, Pai, com grandes problemas e não sabe qual a atitude tomar, não sabe se vai ter solução, e a maioria às vezes olha e fala, não tem solução, não tem como resolver esse problema. Assim como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, foi na vida de Daniel e revelou o sonho do rei, nos revela, Pai, o oculto e o escondido. Vós que escuta todas as conversas por detrás das portas, vós que escuta aquilo que a gente não escuta, porque o Senhor é presente em todos os lugares. Nós não sabemos, às vezes, o que é preparado, o que é combinado contra a vida dos teus filhos e filhas, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está em todos os cômodos, em todos os lugares de uma casa, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo inteiro. Nada nem ninguém faz nada oculto e escondido aos olhos do nosso Pai. E é em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te peço, dai discernimento, sabedoria para o teu povo, para entender, para discernir o tempo certo das coisas, e a tua palavra nos dá entendimento da tua palavra e nos dá sabedoria, Senhor, e nos mostra o oculto e escondido, aqueles problemas grandes dos teus filhos e filhas. Revela a solução, Senhor, revela em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Daniel, capítulo 2. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho ele não revelou para ninguém. Ele só chamou, convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão, se vocês não disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o sonho, conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nem o rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado
e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encantadores. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel, de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz que habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelas-te o sonho do rei. Revelaste-nos o sonho do rei. Foi isso que Daniel falou para Deus. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel fala, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz que habita com ele. Então, Daniel, depois que revelou o sonho ao rei, o rei o colocou. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Olha o que Deus faz. Deus revela o oculto e o escondido. E além dele revelar, ele muda as estações, ele mudou aquela sentença de morte em vida e também colocou Daniel em um lugar muito alto, um lugar de honra, um lugar de governo. Nós devemos aprender a orar e pedir a Deus que nos revele o oculto e o escondido. Há problemas que só Deus sabe o que está acontecendo, só Deus pode nos mostrar a saída, a solução. Tem coisas que as pessoas não entendem porque na vida financeira não está conseguindo melhorar, prosperar, até ganham seu dinheiro, mas o dinheiro vai direto para o ralo. É como água, quando abre uma torneira, que ela vai direto ao ralo e ela não fica junto ali na pia. Por quê? Porque você não sanou o buraco está aberto. Então, se você não colocar uma tampinha ali na pia, para você fazer com que aquela água comece a juntar ali na cuba da pia, o que é que vai acontecer? Toda a água que você
da torneira vai embora, vai ralo abaixo. Ela não vai juntar ali, se não tiver nada para impedir, se não tiver uma tampa para fechar aquele cano, ela não vai juntar água. Assim é a vida de uma pessoa que ela não sabe o que está acontecendo. Ela só imagina por que trabalha tanto, por que ganha o seu dinheiro, mas o dinheiro sempre aparece um problema no caminho, vamos dizer assim, no meio do mês ou no começo do mês, e a pessoa já começa a gastar. É problema às vezes de saúde, eletrodomésticos que às vezes começa a quebrar, pessoas que têm carro às vezes começa a dar defeito e ela não sabe o que está acontecendo, por que ela está gastando tanto. Outras pessoas que não entendem por que elas compraram tudo, fizeram tudo certo, mas quando chamaram um profissional, ele colocou tudo a perder em uma obra, fazendo coisas erradas. Então devemos orar, pedir a Deus para que nos mostre o oculto e escondido. Às vezes é um problema na saúde. Pessoas que estão sendo invejadas, pessoas que estão sendo setadas pelo inimigo das nossas almas, porque usa inocentes úteis. O que é um inocente útil? Uma pessoa de má coração, que ela acha que ela está se dando bem, fazendo mal para o próximo, mas ela está sendo usada pelo inimigo das nossas almas. Aí ela acha que ela está se dando bem, fazendo mal para o próximo. Às vezes é lançando palavras de maldição, fazendo coisas que não deve, desejando mal, oração contrária, simpatias e aí por diante. E a pessoa não entende porque a vida dela, ela está doente o tempo inteiro, inveja. Começa a aparecer enfermidade, falta de ânimo, desânimo com as coisas que antes ela amava, falta de paciência, e tudo isso faz com que coisas horríveis aconteçam na vida daquela pessoa. E ela não imagina, ela não sabe o que é. Às vezes ela é uma ótima profissional, mas vai embora os fregueses, os clientes de uma loja, de um estabelecimento, de um consultório médico, uma pessoa que é excelente, mas ela começa a ver que as finanças dela começam a diminuir. E ela não entende o porquê. Por que ela não está como antes? Ou por que ela é uma profissional tão boa, mas as portas parece que se fecharam. Então devemos orar e pedir a Deus. Todos os dias peça a Deus: Senhor, em nome de Jesus, me mostre o oculto e o escondido, porque nada, nem ninguém aqui nessa terra vai te revelar o que você precisa saber. Tem pessoas que ficam passando por grandes dificuldades, grandes problemas, às vezes no seu lar, no trabalho, às vezes em vizinhança, e elas acham que, mas isso é natural, mas isso é normal, porque aí ela começa a enumerar os problemas de outras pessoas. Porque essa pessoa que eu lido com ela é uma pessoa que é problemática, ela é difícil, ela não tem paciência, ela é muito difícil de lidar. Primeiro, as palavras têm poder, devemos saber usar nossas palavras e dizer: eu consigo lidar com todo e qualquer tipo de pessoa, mas que o Senhor afaste todas as pedras de tropeço do meu caminho, em nome do Senhor Jesus, porque uma pessoa má, uma pessoa que tem má intenção, uma pessoa que tem um coração duro, você não vai conseguir mudar essa pessoa, porque só o Espírito Santo de Deus é quem convence para ter uma mudança, para ter um entendimento da palavra de Deus, que é: ama teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou fazer o mal para o outro,
eu vou massacrar a vida do outro, eu vou focar em destruir a vida de outra pessoa se eu não quero que ninguém faça isso comigo. Às vezes nós erramos, fazemos coisas que não devemos, mas a partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, devemos todos os dias olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para Deus: o que é que tenho em mim que não te agrada? O que é que eu posso mudar? Mostra, Senhor, o oculto e o escondido, porque às vezes um defeito nosso faz com que as bênçãos de Deus não cheguem até as nossas mãos. Então devemos olhar, devemos buscar sempre a Deus pedindo sabedoria, pedindo discernimento para discernir entre o bem e o mal, porque uma pessoa para viver nesta terra, principalmente neste momento que estamos vivendo, existe muita maldade, muita perversidade. O inimigo das nossas almas, ele não brinca com pessoas, ele não gosta das pessoas. Ele veio para o mundo para matar, roubar e destruir, é isso que Jesus falou. E Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então, é isso que devemos pedir para o nosso Pai, que nos mostre o oculto e o escondido, como o Senhor nos revela. Revela-nos, Senhor. Como que Ele vai nos revelar? Só Ele que sabe dos mistérios. Mas quando você está com a mente, o coração, o espírito aberto para receber o Espírito Santo e você pedir sem medo, Deus vai te mostrar e vai te libertar em várias áreas da sua vida. Porque quem nos liberta é Deus, quem nos revela é Deus. Às vezes revela através de um sonho, às vezes é através de uma palavra, da palavra de Deus. Você pega a Bíblia, pede para Deus, fale: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, Pai, através da tua palavra. Fala, Senhor, eu preciso de um conselho, Espírito Santo. Ora em mim, fala por mim, através de mim, haja mudança, haja transformação na minha vida e na vida da minha família, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te mostrar quão grandes problemas são resolvidos e sanados quando uma pessoa recorre a Deus. O milagre, aquele milagre que eles estavam precisando, Daniel foi usado por Deus para revelar o oculto e o escondido. E eles não morreram por um milagre, porque Deus, Ele ouviu a oração de Daniel e dos seus 3 amigos, e Deus revelou o oculto e escondido para Daniel. Assim são pessoas, vidas que são salvas aqui na terra, de pessoas que às vezes acham que chegou o tempo de morrer. Porque descobriu uma enfermidade grave, aí todos falam: aquela pessoa vai morrer. O rei já tinha dado um decreto que todos iam morrer, mas Deus, quando Daniel foi comunicado que os sábios e que aqueles homens iriam todos morrerem, Daniel pediu um prazo ao rei e foi orar. E é assim que devemos aproveitar o nosso tempo. O tempo aqui na terra, ele passa rápido, mas nós devemos aproveitar o nosso tempo pedindo sabedoria a Deus, ao invés de uma distração no celular, ao invés de ouvir coisas que não diz respeito à cura, ao milagre, à transformação, à mudança de estação, de um lugar ruim para um lugar melhor, de um decreto de morte para um lugar de governo, como foi o de Daniel. Daniel estava no meio, Daniel iria morrer junto com seus amigos, já estava decretada a morte. O comandante da guarda já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. E ele foi pedir ao rei um tempo para falar com Deus. Então é tempo de falarmos com Deus e de pedir a Deus
que Ele nos revele o oculto e escondido, seja na área financeira, seja um problema no trabalho, que às vezes uma pessoa quer largar o seu trabalho, quer fechar a sua loja, quer fechar o seu estabelecimento, e Deus fala, não é momento, não é momento. Vem, conversa comigo que eu vou te mostrar o oculto e escondido. Temos que ter sabedoria, não tomarmos decisões sem falarmos com Deus. Daniel não foi inventar nada. Daniel não foi com suposições para o rei. Daniel foi direto para Deus, prostrou-se na presença de Deus. Vamos nos prostrar na presença de Deus e vamos pedir a Deus que nos mostre o oculto e escondido. Seja o médico e o remédio certo, Ele vai te levar para cura, para fazer o teu milagre. Ele vai usar pessoas para interceder pela sua vida, assim como Daniel. Daniel não foi também sozinho para Deus, ele foi para os 3 amigos e pediu a eles, intercedam também, orem a Deus. Assim nós nos unimos em oração. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Quando você fizer amizade, procure pessoas que tenham temor do Senhor e que ore e que viva na presença de Deus, buscando a Deus. Porque num momento de alegria, todo mundo está do seu lado. No momento, às vezes, de necessidade, de precisão, se conta quantas pessoas. Às vezes, aqueles que você menos esperava, é aqueles que te colocam de lado e te deixam sozinhos. Mas os filhos de Deus, os que têm o temor do Senhor, nunca vão te abandonar e vão se unir em oração. E Deus vai mostrar o oculto e escondido. E o problema vai ser sanado. E a água não vai mais ralo abaixo. O dinheiro não vai desaparecer, porque Deus vai mostrar qual o problema. Onde você deve orar e que você deve jejuar, orar, fazer jejum, oração, conversar com Deus, ser íntimo, íntima de Deus, como Daniel. Daniel era um homem íntimo de Deus. Busque a intimidade, busque melhorar cada dia, meu irmão, minha irmã, porque é assim, quando agradamos a Deus, Ele nos mostra o milagre. Ele aparece no momento certo. Ele não abandona os seus filhos sozinhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pelo dia de hoje e que essa semana que se inicia, Pai, a partir de hoje, nós vamos estar atentos aos teus sinais, porque o Senhor vem mostrar-nos, Senhor, o oculto e o escondido para uma vida melhor, para uma vida de paz, para uma vida de renovo, de restauração, uma vida de milagres, Pai. Aquilo que parecia impossível, aquilo que é impossível para o homem, é o que o Senhor vai nos mostrar, nos revelar, e vai se cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu já agradeço pela vitória, Pai. Vitória dos teus filhos e filhas. Caiu por terra decreto de morte, caiu por terra decreto de falência de empresas, de empresários, caiu por terra toda vontade do mal, todo decreto do mal. Aqui é o decreto de Deus quem manda, aqui é a revelação do Todo-Poderoso, que nada deixa oculto e escondido, e dá sabedoria para os teus filhos e filhas que pedem com muito amor no coração, e já agradecendo pela sabedoria e discernimento, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém, amém e amém.